E nessa noite eu quero compartilhar com você Salmo capítulo 22, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Isso é o versículo 1, Salmo 22. Versículo 2 diz assim: meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite, e não recebo alívio. Versículo 3: tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Versículo 4, Salmo 22. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Chamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Eu li até o versículo 5. Vamos agora para o versículo 9, Salmo 22 ainda. Diz assim: contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno tu és o meu Deus. Agora vamos lá para o versículo 21, Salmo 22. Vamos lá agora do versículo 21 até o versículo 24 e eu encerro. Diz assim: salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste. Tu me respondeste. Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Vamos repetir o versículo 24, Salmo 22. Não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez, entregando esse tempo de palavra ao Senhor. Pai, nessa noite nós entregamos esse tempo a Ti, Pai. Clamo ao Senhor que o Senhor venha abrir os nossos corações para sermos ministrados pela Sua palavra, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha me usar, Deus, de maneira poderosa nessa noite. Deus, que o Senhor me esvazie, Pai, de toda a minha humanidade, toda a minha carnalidade. Deus, que eu não venha falar nada que venha de mim mesmo, mas que eu seja totalmente conduzido pelo Espírito Santo que habita dentro de mim, Pai. Pai, eu sou Sua morada, Pai, então em nome de Jesus, que eu seja apenas um canal, Pai, que o Senhor venha fluir através da minha vida nessa noite, Pai, que o Senhor venha abrir os corações daqueles que estão nos assistindo agora ao vivo, daqueles que vão assistir posteriormente, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos transformar nessa noite, renovar a nossa mente através da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós lemos aqui alguns versículos do Salmo capítulo 22. Nós lemos aqui inicialmente o salmista Davi, ele trazendo um desabafo. No início do capítulo 22, no versículo 1 e no versículo 2, Davi, ele desabafa diante de Deus. Ele traz um desabafo diante de Deus e questiona a Deus: meu Deus, por que me abandonaste? Por que o Senhor está tão longe de me salvar? Por que o Senhor está tão longe dos meus gritos de angústia? É como se Davi estivesse falando para Deus: Deus, o Senhor me abandonou. Por que o Senhor está tão longe? Por que o Senhor não está me escutando? Por que o Senhor não está escutando? Você está tão longe dos meus gritos de angústia. Você não está escutando o meu clamor. Por que isso? Meu Deus, eu te clamo de dia e você não me responde. Eu clamo de noite, não recebo alívio. Então, às vezes, nessa noite, nesses dias, você pode estar passando pela situação que Davi estava passando naquele momento. Às vezes, nesses dias, seja por causa da pandemia que nós estamos enfrentando, seja por causa de um desemprego, de uma situação de desemprego que foi gerada por causa desse momento de pandemia, ou talvez você está desempregado há muito tempo, mesmo antes dessa situação de quarentena. Às vezes você tem alguém de sua família que está passando por enfermidade, às vezes você está doente na sua alma, você tem passado por uma situação de depressão, de tristeza. Essa palavra é para você nessa noite. Você que tem se sentido de alguma forma abandonado pelo Senhor, você que tem se sentido de alguma forma
que o Senhor não tem escutado os seus gritos, o seu clamor de angústia. Você tem entendido que você tem clamado e não tem obtido resposta do Senhor. Você tem clamado e não tem recebido alívio do Senhor. Primeira coisa que eu quero deixar para você é que o Senhor não te abandonou. Ele está com você e nessa noite Ele quer renovar a sua esperança. Amém? E como muda o discurso de Davi a partir do versículo 3? No versículo 1 e no versículo 2, Davi traz um desabafo diante de Deus e até questiona a Deus no sentido de que o Senhor tinha o abandonado, o Senhor estava longe, o Senhor não estava escutando os gritos dele de angústia, o Senhor não estava respondendo ele, o Senhor não estava trazendo alívio sobre a vida dele, sobre aquela angústia dele. E durante todo esse salmo nós vemos Davi colocando diante de Deus a situação que ele estava passando. Então a primeira coisa que eu quero deixar para você é que você precisa se abrir para o Senhor. Davi, ele se abre, durante todo o salmo você vê Davi, ele abrindo a situação que ele estava passando diante do Senhor. Ele rasga o coração diante de Deus. Então é necessário que, diante da situação de luta, de angústia, de tribulação em nossa vida, que a gente abra o nosso coração diante do Senhor, que a gente tire toda essa máscara que nós temos, que muitas vezes nós vestimos de que nós somos fortes, de que nós estamos bem, quando na verdade nós estamos passando por profundas crises de maneira interna, no nosso interior, na nossa mente, na nossa alma. Se você tem passado por situações de angústia, querido, não banque o forte, rasgue o coração diante do Senhor. Não é necessário que você coloque o Senhor como Davi colocou no início, como se o Senhor tivesse abandonado, porque nós sabemos que o Senhor não nos abandona. Mas é necessário que, assim como Davi, você abra o coração diante do Senhor. O Senhor quer ouvir o seu clamor. O Senhor quer ouvir a sua angústia. E no versículo 3, o discurso de Davi muda. Ele diz: Tu és o santo, és o rei, és o louvor de Israel. No versículo 4 e no versículo 5, Davi relembra como o Senhor agiu com os antepassados dele. O Senhor os livrou, eles confiaram no Senhor e o Senhor os livrou. Eles clamaram ao Senhor e o Senhor os libertou. Eles confiaram no Senhor e o Senhor não os decepcionou. Davi aqui no versículo 4 e no versículo 5, ele retoma a história dos seus antepassados, como o Senhor os libertou. E no versículo 9 e no versículo 10, Davi fala de si mesmo. Ele retoma o que o Senhor fez especificamente na vida dele, como o Senhor desde o ventre deu a ele segurança, esteve junto com ele desde o seio da mãe dele. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno tu és o meu Deus, versículo 10, Salmo 22. Então, eu quero trazer alguns princípios para você nessa noite. Você que tem se encontrado, você que tem entendido que o Senhor tem te abandonado, que o Senhor não tem ouvido o seu clamor, o Senhor não tem te respondido, o Senhor não tem te aliviado. A primeira coisa que eu quero deixar para você, para que você mude a sua mente, para que você renove a sua mente, para que você seja curado nessa noite, você precisa se lembrar de quem o Senhor é. É o ponto de virada. No capítulo 22 de Salmo, o versículo 3, Davi diz: Tu, porém, és o santo, és o rei, és o louvor de Israel. Você precisa trazer à sua memória, em tempos de angústia, em tempos de lutas e tribulações, quem é o Senhor. Quem é o Senhor na sua vida? Ele é o seu Deus? Ele é o seu Pai? Ele é o seu bom pastor? Ele é o seu santo? Ele é o seu rei? Ele é o motivo do seu louvor, Ele é o motivo da sua adoração, para que a nossa esperança seja renovada, para que a nossa mente seja transformada nessa noite, em tempos de angústia, em que muitas vezes nós nos sentimos abandonados pelo Senhor, em que nós sentimos que o Senhor não está nos ouvindo, que Ele não está nos livrando, que Ele não está nos respondendo, que Ele não está nos aliviando. É necessário que nós tragamos à nossa mente quem é o Senhor. Quem é o Deus ao qual nós servimos? Quem é o Deus do qual nós somos filhos? Quem é o Senhor para a sua vida? A palavra diz que Ele é o nosso refúgio, como eu ministrei no último domingo. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa proteção, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso livramento, Ele é o nosso santo, Ele é o nosso soberano, Ele é o nosso Pai, Deus é amor, Ele é o nosso bom pastor.
Então, nessa noite, entenda quem é o Senhor na sua vida, para que a sua mente seja transformada, para que a sua esperança seja renovada. Mas também é importante, nessa noite, eu quero fazer com você um exercício. Davi aqui, ele faz um exercício de se lembrar do que o Senhor fez pelos antepassados dele. Porque isso, de alguma forma, isso traz esperança para ele. Existe um versículo lá em Lamentações que diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então Davi, diante da situação de angústia, primeiro ele se lembra quem é Deus. Ele é o santo, ele é o rei, ele é o motivo de louvor. E depois ele, de alguma forma, para ser curado, para ter a sua mente transformada, para renovar a esperança dele, ele começa a se lembrar de tudo que o Senhor fez na história da nação de Israel, aos seus antepassados. Eu me lembrei da situação de Jacó. Jacó, pouco antes de morrer, a palavra fala em Gênesis que ele reúne as suas forças. Jacó reúne as suas forças, chama Moisés com seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e fala para ele: olha, José, deixa eu falar para você quem é o Senhor e o que ele fez pela minha vida. Ele foi aquele Deus que chamou Abraão: saia da tua terra, que eu te darei multidão de filhos, te darei uma terra por herança. Da mesma forma, essa promessa foi passada por Isaac, e essa promessa foi renovada na minha vida, José. Isso Jacó falando para José. E fala: olha, esses 2 filhos que você tem, eles serão reconhecidos como os meus filhos, e sobre eles a promessa será cumprida. Então, de forma a trazer uma perspectiva de esperança para José diante da morte de Jacó, ele fala: olha, existem certas promessas, Deus fez determinadas coisas, e isso eu falo para você hoje, José, de forma a renovar a sua esperança. Hoje, nesses dias eu estou morrendo. Jacó falando para José: eu estou morrendo, mas tem a sua esperança renovada, porque o Senhor tem algumas promessas. Ele prometeu dar um filho a Abraão e deu, meu pai Isaac. Isso Jacó falando para Josué. E nós vemos também no livro de Atos, como no Estevão ele vai pregar, quando Pedro ele vai pregar, eles retomam toda a história do povo de Israel. Porque eles entendem que isso traria uma esperança, isso traria uma perspectiva de o povo se lembrar quem era o Deus deles. Então quero que você nessa noite faça um exercício, primeiro de quem Deus é na sua vida e o que o Senhor já fez desde quando chamou Abraão, porque sim, nós fazemos parte dessa história. Nós fazemos parte dessa história porque o Senhor, ele cumpre todas as promessas na vida de Abraão, todas as promessas na vida de Abraão, e passa também pela história de Isaac, pela história de Jacó, pela história de José, as 12 tribos de Israel, a história de Davi, e da história de Davi, da descendência de Davi, nós temos o Cristo. E o Cristo, a palavra fala que o Senhor, ele ama tanto o mundo que envia o próprio Cristo, o seu único Filho, para que todo aquele que cresce nele não morra, mas tenha a vida eterna. Esse texto está lá em João 3,16. Não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Então nessa noite eu quero que você se lembre de tudo que o Senhor fez. Você que conhece um pouco da palavra, comece a trazer à sua memória tudo que você leu sobre o Senhor, tudo que o Senhor fez pelos homens da palavra, pelos heróis da fé, tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor fez de milagres, tudo que o Senhor fez através do próprio Cristo, pela nossa vida, mas também pelos nossos antepassados. Como o Senhor tem cuidado da história da humanidade desde sempre. Davi começa a fazer esse exercício, fala que o Senhor, que os antepassados dele colocaram a confiança no Senhor, o Senhor os livrou, eles clamaram a Ti, foram libertos, confiaram e o Senhor não os decepcionou. Então o Senhor é o Santo de Israel, Ele cuida de Israel desde o início da história, Ele não decepciona Israel, o povo de Israel, e a história continua até o Cristo. E todas essas promessas, elas se consumam no próprio Cristo, que trouxe salvação, que trouxe libertação para toda a humanidade, para mim e para você. Mas além de trazer à sua memória aquilo que o Senhor tinha feito pelas outras pessoas, Davi também traz à memória o que o Senhor tinha feito por ele mesmo. Então eu quero que você nessa noite traga à sua memória, faça um exercício agora, o que o Senhor representa na sua vida. O que Ele já fez por você. O que o Senhor já fez por você. Relembre agora tudo que o Senhor fez na sua vida. Um dia o Senhor olhou para você com olhos de amor e te resgatou.
te resgatou, te restaurou, te deu sentido para a sua vida. Essa é uma noite de trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Na minha vida, vez ou outra, eu começo a me lembrar de tudo que Deus fez na minha vida. Em situações de angústia, em situações de tristeza na minha vida, em situações de lutas e tribulações, eu tenho feito esse exercício de me lembrar de onde Deus me tirou e tudo que Ele fez na minha vida. Pequenas situações onde eu vi de maneira muito clara Deus manifestar a sua glória, Deus manifestar a sua fidelidade, Deus manifestar o seu livramento, Deus manifestar o seu poder. Queridos, vocês que não me conhecem de maneira profunda, eu queria abrir um pouco algo que Deus fez na minha vida e tem feito em minha vida, situações que aconteceram há alguns anos em minha vida e como Deus foi fiel e como Deus foi Senhor, como Deus foi Deus na minha vida. E esse exercício que nós temos que fazer quando nós nos deparamos diante de situações em que a sensação é que o Senhor nos abandonou. O Senhor não nos traz alívio, o Senhor não nos responde, o Senhor não está nos escutando. Davi fez esse exercício. Ele se lembra quem é o Senhor, o que o Senhor fez na vida das outras pessoas, mas em especial o que o Senhor fez na vida dele mesmo. Na minha vida particularmente, queridos, você que não me conhece, eu hoje sou um pastor aqui em Carmo do Paranaíba, mas nasci em Montes Claros, fui criado na igreja presbiteriana pelos meus pais. E durante toda a minha vida fui criado na escola bíblica dominical, sendo ensinado pelos princípios da palavra de maneira muito profunda. E sou muito grato ao Senhor pela vida dos meus pais, por terem me criado nesse ambiente, pela igreja presbiteriana por ter me capacitado, por ter me instruído na palavra de Deus. De verdade, sou muito grato. Mas durante a minha adolescência eu me perdi dentro da igreja. Eu me perdi dentro da igreja, me perdi em pecados, estando todos os domingos na igreja. Me via perdido, me via sem identidade. E depois eu me mudo para Patos de Minas. E nesse processo de mudança para Patos de Minas eu ainda estava perdido, eu tinha tudo, queridos. Eu era servidor público, tinha um salário muito bom, tinha uma vida super tranquila, tinha meu carro próprio, ainda não tinha minha casa própria, mas tinha um casamento muito bacana. Mas eu vivi uma crise de falta de identidade terrível. Eu acordava todos os dias e a vida não tinha sentido para mim. E eu me lembro de maneira muito clara, eu ajoelhando no meu quarto e clamando ao Senhor para renovar a esperança na minha vida, para transformar, para me tirar daquela situação de crise, daquela situação de escuridão. Me lembro também quando a minha mãe adoeceu de câncer, como eu me ajoelhava no meu quarto e clamava ao Senhor. E eu tinha um concurso para fazer em poucas semanas, e eu tinha que ao mesmo tempo estudar, passava por uma crise no meu primeiro ano de casamento, minha mãe com câncer, e eu não tinha força para nada, e eu não tinha outro lugar a não ser a presença de Deus, a não ser me quebrantar. E em um dia determinado o Senhor olhou para mim com olhos de amor, e eu entendi que o Senhor estava comigo e Ele renovou a esperança em mim. Ele renovou a esperança em mim. E essa situação da minha mãe, quando minha mãe adoeceu, a situação quando eu me mudei para Patos, vivi uma profunda crise de identidade, mas um tempo depois, ainda em Patos de Minas, também passei por uma situação de crise, uma situação de tristeza, uma situação de depressão muito forte. Queridos, eu não contei isso para praticamente ninguém, mas durante algum tempo, durante alguns meses na minha vida, alguns anos atrás, eu pensei por várias vezes até em suicídio. Quem sabe disso é apenas a minha esposa, talvez e meu pastor, o Durval. Então, durante muito tempo, eu pensava em fazer algo contra a minha própria vida, porque eu não via mais alegria em mim. Eu tinha uma família nessa situação, eu já tinha uma casa própria, mas eu passei por alguns meses ali de profunda angústia, de profunda tristeza, como se eu entendesse, como a sensação era que o Senhor não estava perto de mim. Como eu me sentia abandonado, eu me sentia só. Me lembrava muito da história de José vendido pelos irmãos ali na prisão, provavelmente se sentindo só, mas a palavra fala no livro de Gênesis que o Senhor estava com José. E isso o Senhor começou a ministrar em minha vida, o Senhor começou a renovar a esperança em minha vida.
E o Senhor trouxe cura na minha vida, o Senhor renovou a esperança em minha vida, o Senhor me tirou desse lugar de escuridão. Em todas essas situações, quando eu clamei ao Senhor, quando eu me quebrantei diante da presença dEle, Ele trouxe cura na minha vida. Ele me tirou desse lugar de escuridão, me trouxe para um lugar de luz e manifestou a glória e o amor dEle, a soberania dEle. Ele é o santo da minha vida, Ele é o meu Pai, Ele não me abandona, Ele nunca vai me abandonar. A palavra fala que mesmo que minha família me abandone, Ele nunca vai me abandonar. Querido, o Senhor não te abandonou, Ele não te desamparou. Nesses dias, se você tem passado por alguma situação de angústia, eu quero que você faça um exercício agora. Traga à sua memória tudo que o Senhor já fez pela sua vida. Traga à memória tudo o que o Senhor já fez na sua vida. Querido, eu não estou falando para você para que você viva do seu passado. Não, eu não estou falando de viver de passado. Mas sim, o que o Senhor fez na nossa vida. Os livramentos, as restaurações, as reconstruções que o Senhor fez na minha vida e na sua vida. Sim, nós podemos trazer isso à memória hoje, para que a esperança seja renovada em nossa vida. Mas em especial, eu quero que você se lembre que o Deus, o Santo de Israel, o seu Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, um dia olhou para a humanidade com olhos de amor e enviou o seu único Filho para que nós tivéssemos vida, para que nós vivamos. E essa vida não se limita a essa terra, essa vida é uma vida eterna junto com Ele. Eu quero que você se lembre de tudo que o Senhor já fez na sua vida de bom. Todos os livramentos que o Senhor já trouxe em sua vida, todos os milagres que o Senhor já fez na sua vida, que eu tenho certeza que não são poucos, mas em especial, se firme na maior expressão de amor que o Senhor teve pela sua vida quando Ele te livrou da escravidão do pecado. Quando o Senhor te livrou de um destino eterno de morte e te colocou num caminho para a eternidade com Ele. Sim, não estou falando para você viver de passado, mas que você traga à sua memória quem o Senhor é na sua vida. Ele é aquele que te salvou, Ele é aquele que te resgatou, mas sempre com foco naquilo que Ele fez de eterno na sua vida, que foi te chamar de um lugar de escravidão para um lugar de família, de ser filho junto com Ele, de sentar-se à mesa junto com Ele. Porque não é mais valioso o que Deus te deu, o que você perdeu, ou que Ele livrou que você perdesse nessa terra, mas sim o que Ele fez na sua vida para a eternidade. Porque, queridos, eu entendo que nós não devemos nos limitar às coisas dessa terra quando nós trazemos a memória que o Senhor fez por nós. Porque eu tenho certeza também que da mesma forma que Deus fez coisas maravilhosas, Deus trouxe livramentos em minha vida, Deus também permitiu que eu passasse por situações de perdas. A nossa história ela não é construída apenas de momentos bons. A minha história ela não aconteceu. A minha vida até hoje, eu tenho 31 anos de idade, esses 31 anos da minha vida não foram apenas de momentos felizes, de momentos alegres, de momentos contentes, mas sim também de momentos tristes. Sim, eu tive algumas perdas em minha vida. Eu tenho certeza que você também teve algumas perdas em sua vida. Por isso eu quero que você se foque naquilo que o Senhor fez na sua vida, mas em especial aquilo que o Senhor fez pela sua eternidade, quando enviou Cristo nessa terra. Por exemplo, eu já falei com vocês, eu perdi a minha mãe há alguns anos atrás. Perdi a minha avó de uma forma muito trágica há alguns anos atrás. Na verdade, a minha avó ela desapareceu e ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ela até hoje. A gente sabe que ela foi morta, assassinada, mas ninguém sabe, não apareceu suspeito, não apareceu nada. Simplesmente ela desapareceu e a gente tem que conviver com isso. Eu tive que aprender a conviver com isso. Tive que aprender a conviver com a perda da minha mãe. E na verdade, a minha prima também, eu tive uma prima também que se matou quando ela tinha 14 anos, se eu não me engano, isso tem vários anos. E eu tive que aprender a lidar com essas perdas. A nossa história ela não é construída apenas de situações boas. A nossa vida não é construída apenas de histórias felizes, mas também
de histórias tristes. Eu tive perdas em minha vida. A minha prima Priscila, a minha avó, a mãe da minha mãe, a minha própria mãe eu perdi com câncer há alguns anos atrás. Mas, queridos, eu não posso me focar apenas nas coisas ruins, porque ao contrário, eu tive perdas. Eu perdi pessoas em minha vida, da minha família, mas eu ganhei nesse tempo 2 filhos, o Isaac e o Josué. Então, o que eu quero que você também entenda nessa noite é que na nossa vida nós vamos ter ganhos, mas também vamos ter perdas. Eu ganhei 2 filhos, mas perdi a minha mãe, perdi a minha avó, perdi a minha prima. Perdi já amigos queridos, durante a minha vida, mas ganhei 2 filhos, o Isaac e o Josué. Tenho a minha esposa, a Manu, são minha alegria nesses dias. A nossa vida ela é feita de perdas e de ganhos. Por isso nós não podemos medir a fidelidade do Senhor se nós estamos passando por uma situação de alegria ou uma situação de tristeza. Como Davi, nós temos que entender quem o Senhor é. Primeiro, temos que trazer à memória o que o Senhor já fez por pessoas, pelos nossos antepassados, por pessoas ao nosso redor, mas também o que o Senhor já fez pela nossa vida, mas em especial o que o Senhor fez pela sua eternidade. Quem o Senhor é na sua vida. Quem o Senhor é na sua vida. Nessa noite, traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. O Senhor quer hoje renovar a nossa esperança, mas sempre com foco na nossa eternidade. O foco do Senhor é a sua eternidade. A palavra fala em Eclesiastes 3:11 que o Senhor coloca a eternidade no coração do homem. O Senhor colocou a eternidade, o anseio pela eternidade, o Senhor colocou o anseio pela eternidade no coração do homem. Porque o Senhor sabe que o homem teria uma tendência a olhar para as coisas dessa terra. Por isso o Senhor coloca o desejo pela eternidade no coração do homem, para que o homem não se perca em meio a circunstâncias de alegria ou situações de tristeza, para que o homem não meça a fidelidade do Senhor se o homem está passando por uma situação de alegria ou de tristeza. Não meça a fidelidade do Senhor na sua vida se você tem passado por um tempo de paz ou por um tempo de tribulação. A palavra fala em João 6, o Senhor faz o milagre da multiplicação dos pães e peixes. E depois desse milagre, a multidão quer colocar o Senhor, de maneira forçada, Jesus Cristo, como rei. E Jesus ele foge, quando ele volta, ele questiona a multidão. Olha, vocês querem me colocar como rei apenas porque eu dei pão para vocês, não é nem por causa dos milagres, mas é porque simplesmente eu dei pão para vocês. Vocês querem me consagrar a rei apenas porque eu dei para vocês o que comer. Aí Jesus fala, no capítulo 6, João, versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Olha, o Senhor está falando para a multidão naquela situação em João 6. Olha, vocês querem me coroar como rei de maneira forçada, porque ainda não é esse o meu momento. Simplesmente porque eu dei a vocês o que comer. Porque eu dei para vocês o mínimo do que eu posso dar. Porque na verdade o que eu quero dar para vocês é a vida eterna junto comigo. Se vocês comerem do meu pão, de mim mesmo, que sou o pão vivo que desceu do céu, vocês viverão eternamente. Por isso nós não podemos medir a fidelidade do Senhor em nossa vida, se nós estamos passando por situações de paz ou de tribulação. Sim, eu trago à minha memória aquilo que o Senhor já fez em minha vida, da onde o Senhor me tirou. O Senhor me tirou de uma situação de perdição, de falta de identidade, eu não sabia quem eu era, eu não sabia para que eu tinha nascido, porque o Senhor tinha me criado, o Senhor me deu uma nova vida, o Senhor me deu um novo entendimento, o Senhor restaurou a minha vida, o Senhor me deu um sentido, o Senhor me deu uma vida. Mas também Ele já permitiu que eu passasse por perdas. Mas ao mesmo tempo Ele me deu 2 filhos. Então eu não posso ficar nesse vai e vem entendendo que o Senhor está comigo hoje, amanhã Ele não está, eu preciso me focar em quem o Senhor é e trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Aquilo que pode nos dar esperança. A nossa esperança deve estar sempre na eternidade, no que é eterno. Nessa semana eu postei um vídeo que fala que nós podemos sim viver a eternidade do Senhor enquanto vivemos nessa terra. Baseado na vida do apóstolo Pedro, um discípulo de Cristo.
que durante toda a sua vida, conforme está descrito nos evangelhos, errou muitas vezes. Pedro sim errou muito, mas ele tinha o foco na eternidade, porque no mesmo capítulo 6 do livro de João, quando o Senhor fala, olha, vocês estão querendo me colocar como rei, simplesmente porque eu dei pão para vocês, mas vocês precisam experimentar de mim, o pão vivo que desceu do céu. Vocês são interesseiros, vocês não estão interessados. Vocês são interesseiros apenas nas coisas dessa terra. Vocês não estão nem aí para o que eu posso dar para vocês, que é a eternidade. As pessoas começam a abandonar Jesus e Jesus se vira para os discípulos e pergunta, vocês vão me abandonar? Pedro é aquele que se levanta e fala, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro tinha o foco dele na eternidade. Eu quero que você foque nesses dias, em meio à luta, à angústia que você tem vivido. Tenha o seu foco na eternidade. O Senhor é a esperança eterna para a sua vida. O Senhor é a esperança eterna para a sua vida. Queridos, eu tenho uma convicção muito grande de que depois, quando Deus trouxer de novo Cristo, Ele também trará a minha avó e a minha mãe junto com Ele. E eu passarei a eternidade com eles. É uma convicção que eu tenho, mas não é uma convicção infundada. É isso que fala 1 Tessalonicenses. A nossa esperança está na eternidade. Eu não vou me focar na perda que eu tive da minha mãe e da minha avó nesses dias, porque a palavra do Senhor fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 ao 18, que eu me encontrarei com elas na eternidade. A nossa esperança é a eternidade. Quem o Senhor é para a sua vida, o que Ele já fez pela sua vida e o que o Senhor tem preparado para a sua vida. Se firme nessas convicções para que a sua esperança hoje seja renovada. Eu queria, para começar a caminhar para o final, ler com você o versículo 1 do Salmo capítulo 23. Salmo capítulo 23. Salmo capítulo 23, versículo 1. Um texto muito conhecido. Diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No versículo 6 diz que a bondade e a misericórdia, ou a fidelidade, ou o amor, dependendo da versão, me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bondade e misericórdia me acompanharão ou me perseguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, queridos, se essa noite é uma noite para você se lembrar de quem o Senhor é, saiba que o Senhor é o seu pastor. Ele é o meu pastor, Ele é o seu pastor. A palavra diz que nada vai nos faltar. Queridos, o Senhor é o pastor. O Senhor é pastor. Isso é certo, isso é determinado, isso é eterno. Isso não muda. O Senhor é pastor. Isso é fato, determinado, eterno. Isso não muda. O Senhor não muda. Ele é quem governa, Ele é soberano, Ele é o Santo de Israel, Ele é o seu santo, o seu Pai, Ele é pastor. Isso não muda. Isso é eterno. O Senhor é eterno. Nada vai te faltar. E é promessa do Senhor que a bondade, a misericórdia, a fidelidade e o amor dele te acompanharão todos os dias da sua vida e nós habitaremos na casa do Senhor para sempre. Mais uma vez, o fator eternidade. O fator eternidade. Se foque, se concentre na eternidade. O Senhor é um Deus eterno, Ele é pastor. E Ele estará sempre com você. E Ele permite que nós estejamos sempre na casa dEle, na habitação dEle, para sempre. Mas, queridos, é necessário que você reflita. Se o Senhor é pastor, você tem sido ovelha? Se o Senhor é pastor, isso não muda. É determinado, é eterno. O Senhor é pastor, o que Ele é não muda, Ele é imutável. Mas o que pode mudar é a nossa atitude. Você tem se colocado como ovelha? Você tem aceitado, você tem reconhecido o cuidado do Senhor pela sua vida? Nesses dias de angústia, querido, não se entregue à ansiedade. Não se entregue à ansiedade, aceite
o cuidado do Senhor pela sua vida. A palavra fala no decorrer do Salmo 23, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o Senhor está com você. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, pelo tempo de angústia, de luta e tribulação, o Senhor está com você. Não se entregue à ansiedade, aceite essa graça de ser ovelha. Porque Ele é pastor, isso é eterno, isso não muda, isso é determinado, isso é fato consumado. O Senhor é eterno, o Senhor é pastor, o Senhor é Pai, Ele cuida. Mas que você nessa noite receba o cuidado do Senhor como ovelha. Não se entregue à ansiedade, não se entregue ao desespero, não se entregue a essa sensação de abandono. Por mais que você ache que você está abandonado pelo Senhor, que o Senhor não tem te respondido, o Senhor não tem te ouvido, o Senhor não tem trago alívio sobre a sua vida, querido, tenha firme convicção que o Senhor é pastor e é promessa do Senhor para mim e para a sua vida que nada vai nos faltar. Nada vai nos faltar. E para finalizar a palavra, eu queria reler os versículos 21 até o 24 do capítulo 22 de Salmos. Abra novamente comigo, Salmo 22, do 21 ao 24. Depois de Davi rasgar o coração ao Senhor, depois de Davi se quebrantar diante do Senhor, abrir o coração e trazer a realidade que ele estava sendo perseguido, algo muda na mente dele. A chave vira. E no versículo 21 de Salmo 22, ele diz: salve-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E o que ele diz? E tu me respondeste. E tu me respondeste. Ele escuta. Se antes ele se sentia abandonado, se antes ele se sentia desamparado, se antes ele sentia que o Senhor não estava o respondendo, o Senhor não estava o livrando, o Senhor não estava aliviando, no versículo 21 ele diz: tu me respondeste. Sim, nessa noite o Senhor responde o seu clamor. Nessa noite o Senhor responde o seu choro. E como resposta a isso, ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor. Glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel. Novamente o versículo 24, eu trago e deixo para vocês nessa noite. Pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Queridos, o Senhor não menospreza o sofrimento do aflito. O Senhor não menospreza a situação que você está passando. Por mais que a sua situação possa parecer, ao seu próprio ver, pequena, talvez a sua luta seja uma luta que ao seu ver seja algo pequeno, não importa se é algo grande, se é algo pequeno, se é uma enfermidade grande, como um câncer, ou se é simplesmente uma dor de cabeça. Se você tem passado necessidade, ou se você ficou desempregado na semana passada, não importa o tamanho do seu sofrimento, o Senhor não menospreza o sofrimento do aflito. É promessa do Senhor. Salmo 22, versículo 24. O Senhor não esconde do aflito o seu rosto, mas o Senhor ouve o seu grito de socorro. Nessa noite o Senhor não está te falando que Ele tem ouvido o seu grito de socorro. O Senhor está com você. O Senhor está com você. Nessa noite eu quero te convidar. A fazer um exercício. Traga à sua memória quem o Senhor é. Traga à sua memória quem o Senhor é. O Senhor é Pai. O Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Nada te faltará. Ele é o seu pastor. Isso é eterno, isso é determinado, isso é fato, isso não muda. O Senhor é o seu pastor. E como ovelha, como filho nessa noite, traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. O que o Senhor já fez pela sua vida, querido? Você que hoje já se entregou ao Senhor como Salvador, como Senhor, da onde o Senhor te tirou? Como eu disse,
Eu não estou pedindo para você viver de passado, mas a palavra nos ensina, em Lamentações, que nós devemos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Foi isso que Davi fez em Salmo capítulo 22. Traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Traga à memória aquilo que pode te dar esperança, da onde o Senhor te tirou, o que o Senhor fez em sua vida. Eu abri o meu coração aqui, eu não tenho medo de reconhecer a minha humanidade. Sim, eu passei por situações de profunda crise em minha vida dentro da igreja, há alguns anos atrás. Passei por situações de profunda tristeza, angústia, crise. Pensamentos suicidas, inclusive, como eu abri para vocês aqui durante essa palavra. Coisas que eu só tinha falado, talvez, com minha esposa e com meu pastor. Porque, sim, você pode viver a eternidade de Deus, mesmo em meio à sua humanidade. Jesus não teve problema nenhum em mostrar a sua humanidade. Quando ele chama 3 discípulos, 3 apóstolos mais próximos para estarem junto com ele numa situação de angústia no Getsêmani, no jardim. Cristo não teve problema em abrir a sua humanidade. A palavra fala que ele estava profundamente angustiado. Ele estava profundamente angustiado. Então hoje, traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Quem é o Senhor na sua vida? O que Ele já fez por você? Sim, durante a nossa vida nós passamos por situações de perdas, situações de vitórias. Deus permite que a gente perca algumas coisas, como nesses dias algumas pessoas têm perdido algumas coisas, talvez emprego, saúde ou até a vida. Mas o que importa é que o Senhor um dia te amou. Um dia o Senhor te amou. Olhou para você e olhou para toda a humanidade e colocou em nosso coração o anseio pela eternidade. E é nisso que nós devemos nos focar. E nada vai nos faltar. Bondade e misericórdia nos perseguirão. E habitaremos na casa do Senhor para todos sempre. Em nome de Jesus. Querido, ore nessa noite comigo, Pai. Que essa seja uma noite em que o Senhor venha renovar a nossa esperança. Uma antiga esperança eterna. Sim, Pai, porque o Senhor existe desde sempre. Antigo não por ser velho ou ultrapassado, mas por existir desde sempre. Uma antiga esperança eterna, porque o Senhor é um Deus eterno. O Senhor não está limitado aos dias dessa terra, aos dias desse mundo, aos nossos dias. O Senhor não se limita aos nossos dias. O Senhor é um Deus atemporal. O Senhor era, é e sempre será. Essa antiga esperança eterna no Senhor, Pai, que ela seja renovada nessa noite. Que o Senhor venha trazer à minha memória e à memória de todos que estão ouvindo essa ministração aquilo que pode nos dar esperança. Que o Senhor venha renovar a nossa esperança nessa noite. Que o Senhor venha trazer um pouco de alento. O Senhor venha renovar verdades em nossa vida nessa noite. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Que o Senhor venha nos conduzir nessa noite a sermos ovelhas, de forma que não nos entreguemos à ansiedade, não nos entreguemos à sensação de estarmos abandonados, mas que a gente se firme, que nós nos firmemos nessa noite, na promessa do Senhor, que nada vai nos faltar, que ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo, Tu estás conosco, e habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor não menospreza o sofrimento do aflito. O Senhor ouve nessa noite o grito de socorro daquele que tem passado por angústia nesses dias. Pai, renova a nossa esperança nessa noite, em nome de Jesus.